Cabeleireiros e maquiadores, vocês já voltaram a trabalhar esse ano? Feliz ano novo! E eu tô aqui, primeira semana de janeiro, fazendo meus fechamentos, conversando com outros profissionais pra ver como é que vai ser esse ano, sabe, o que as pessoas estão cobrando. E eu acabei de receber uma mensagem de uma cabeleireira, colega minha, e que eu comentei com ela na festa de final de ano sobre como eu aumentei o meu faturamento anual sem subir o meu preço por pessoa. E aí ela ficou assim, o quê? E aí eu achei que poderia ser interessante dividir isso aqui, né? Na verdade, quem me contou isso foi uns 4 anos atrás. Uma cabeleireira me falou que tinha feito isso e eu fiquei com aquela história na cabeça. E aí eu fiquei, tá, como é que eu vou conseguir fazer isso na minha carreira? E demorei 2 anos pra conseguir implantar isso. Quando eu trabalho, né, meu nome é Laura Devides e eu trabalho com noivas há mais de 15 anos. Eu moro na Irlanda e a minha carreira, eu criei, né, eu estabeleci a minha carreira internacional como maquiadora de noivas aqui. E eu cobrava depósito pra marcar a noiva. Então a pessoa entra em contato comigo e aí eu pedi um depósito. Os valores praticados aqui são de 100 euros. E aí o depósito era óbvio, né, que é deduzido do valor total da maquiagem, né, do pacote. Aqui na Irlanda não tem isso de, não, sabe assim, dia da noiva no salão, assim, não é isso. Então as pessoas contratam os maquiadores pra irem no hotel que elas vão se arrumar. E aí, básico, né? E aí um dia uma cabeleireira falou pra mim assim, eu não cobro depósito, eu cobro uma booking fee, né? Que é tipo uma taxa de serviço, uma taxa de agendamento. E aí eu fiquei, pô, será que eu consigo fazer isso, né? Tipo, será que as pessoas não vão reclamar? E na época que ela me falou isso, eu não tava tão estabelecida. Então eu não tinha tanta certeza se eu conseguia fazer esse movimento. E na verdade, o que determinava isso, o que determina o sucesso desse movimento é se você consegue, se você tem gente suficiente procurando os teus serviços. No sentido assim, não é só clientes. Uma vez o Greg Fink, que é um fotógrafo de luxo de casamentos, incrível inclusive, ele é francês, e um dia eu tava ouvindo um podcast dele há muitos anos atrás, e isso ficou na minha cabeça para sempre, que ele fala que se você não tem cliente suficiente é porque você não tá tendo volume de e-mails, volume de gente procurando, volume de inquiries, eu não sei como que chama isso em português, mas volume de gente entrando em contato, perguntando sobre o seu serviço, porque vamos dizer assim, sei lá, 100 pessoas entram em contato, quantas marcam? 20? 30? E, não, 30 se for muito, né? Então você tem que ter muita gente entrando em contato, perguntando preço, perguntando disponibilidade, pra ir reduzindo, né, nessa triângulo de, né, até a pessoa realmente marcar com você. Então você tem que ter um volume grande aqui pra chegar um tanto bom aqui no final. E aí eu não tinha isso ainda. E aí, mas essa história ficou na minha cabeça, né? De tipo, meu, dá pra cobrar uma taxa de agendamento. E aí, passou, foi um tempo. E aí, em 2024, eu já tava com tanto bom de cliente entrando, já não tava conseguindo pegar muita gente, mas ainda trabalhando muito. E daí eu falei, em janeiro, que é quando tem muita procura, né, para as pessoas marcarem, enfim, eu falei, meu, agora é a hora. Isso também é uma coisa, né, fazer essa mudança quando tem muita gente te procurando, porque se der errado, você não perde tanta coisa, você ainda tem muito volume, né. Tipo, eu não faria essa mudança, por exemplo, em novembro. E aí, eu mudei, né, de pedir um depósito pra cobrar essa taxa de agendamento, que ela não é deduzida do valor total. Então, o que eu fiz? Eu deixei o preço, sei lá, eu cobrava X, sei lá, eu cobrava 500 euros da noiva. 500 euros era a noiva e mais, eu não lembro quanto era mais. Mas enfim, sei lá, vamos dizer que eu cobrava 500 euros. E aí, antes eu pegasse o depósito, no dia do casamento, ela já tinha pago 100, eu cobrava 400. E aí eu comecei a mudar e pedir essa taxa de agendamento, então daí ela me pagava 100 pra marcar e 500 no mês, na semana do casamento. E deu muito certo, deu muito certo. Eu tava fazendo meu fechamento, eu tava com esse caderno aqui porque eu tô fazendo meu fechamento tanto pessoal, tanto profissional. Acho que isso é fundamental, fundamental. E assim, o meu fechamento eu faço mês a mês, ó, janeiro, fevereiro, março. Eu faço tanto da vida pessoal, eu vejo todas as minhas fotos, tudo que eu fiz no ano, e depois eu vou pra parte profissional, quantas eu fechei, quantas pessoas entraram em contato, tudo, porque aí a gente consegue também ter um parâmetro, sabe o que tá acontecendo esse ano, ou o que aconteceu ano passado. E eu descobri, pra minha surpresa, eu achei que eu tinha trabalhado muito mais no ano passado do que em 2024, e eu descobri que eu trabalhei a mesma coisa. Eu fiz 66 noivas em 2025, 66 em 2024, mais
para a sua surpresa e para a minha surpresa também, eu faturei mais de 10 mil euros a mais, fazendo o mesmo número de casamentos de um ano pro outro. Então, isso é uma diferença muito grande. Tipo assim, eu sei o tanto que eu tenho que trabalhar pra fazer 10 mil euros, entendeu? Tipo assim, o tanto de noivas a mais que eu tenho que pegar. Então, aí você começa, é um outro jogo, que você começa a tentar diminuir a quantidade e aumentar o valor por dia, né? Por maquiagem, por dia, mas não é nem por maquiagem, mas é por dia. Que você sai de casa. E pra mim, o meu objetivo é sair o menos possível. Tipo, o meu sonho mesmo é sair 2 vezes, 3 vezes por semana no máximo pra fazer casamentos. Enfim. E é isso. E daí eu recebi uma mensagem agora de uma colega cabeleireira que tá tentando implantar isso nela. E aí eu tava conversando com ela e daí eu falei, isso é uma coisa muito boa de dividir lá no Profissão Maquiador. Porque eu acho que assim, não é pra todo mundo agora, mas é pra ficar no teu radar, entendeu? Se você ainda não tem volume de gente te procurando, acho que você tem que aumentar esse volume e depois, a hora que você não estiver dando mais conta, entendeu? Tipo, de atender todo mundo, e você começa a ver também que o teu preço também não tá tão... Você tá quase meio de médio a barato, daí é a hora de fazer isso. E eu espero que te ajude. Se você quiser deixar aqui como é que você faz, como é que você marca suas clientes, as suas noivas, se você já trabalha com isso, né? Enfim. E um ótimo ano novo pra gente.